Olá, queridos alunos. Hoje eu vou estar falando sobre o Renascimento na Itália, arquitetura e teatro. O Renascimento, como eu já expliquei, foi um movimento cultural, econômico e político que surgiu na Itália do século XIV, ok? E se consolidou no século XV e se estendeu até o século XVII por toda a Europa. Inspirado nos valores da antiguidade clássica e gerado pelas modificações estruturais da sociedade, resultou na reformulação total da vida medieval, dando início à Idade Moderna. Olha que bacana, tá? Na Europa, enriqueceram com os desenvolvimentos, né, do comércio no Mediterrâneo, dando origem a uma rica burguesia mercantil, que em seu processo de afirmação social se dedicou às artes, juntamente com alguns príncipes, né, assim, e como é que eu vou dizer? E papais, no caso também, tá bom? No caso, alguns príncipes e papas, no caso, essa questão que eu tô frisando aqui da burguesia. Onde estava o dinheiro? Tá? O dinheiro estava centralizado em que setor? Tá bom? É nesse aspecto que eu tô querendo dizer, tá? A cultura renascentista, ela teve 4 características assim marcantes, tá? Que eu vou estar falando, na verdade, que eu não vou explicar tudo que eu já falei na aula anterior. Então, uma dessas características é o racionalismo, tá? O outro, no caso, quando ele fala dessas 4, ele fala também da no caso, experimentalismo, experiência, tá? O individualismo, tá bom? E o antropocentrismo. Então, olha só, quando a gente está falando de renascimento, essas 4 características elas são muito importantes, tá? O racionalismo, que é o raciocínio, experimentalismo, que é o experimento, o individualismo, que é o indivíduo em si, tá? E o antropocentrismo, que no caso o homem como centro do universo. O homem vai estar igualando aí a Deus, tá bom? Então, continuaremos. Vamos lá. Antes de eu estar falando, eu vou falar um pouquinho mais, para vocês relembrarem. Depois eu friso em arquitetura, teatro, etc. E aí a gente chega nesse antropocentrismo, que eu acho muito importante. Por que isso? O homem como centro de universo. Antes disso, antes do Renascimento, era Deus como centro do universo. E agora a gente tem o homem, tá? E aí a gente começa com um movimento maravilhoso que se chama humanismo. Então, o humanismo ele foi um movimento de glorificação do homem, da natureza humana, que surgiu na Itália em meados do século XIV, tá bom? O homem, a obra mais perfeita do Criador, era capaz de compreender, tá? Modificar e até dominar a natureza. Olha que bacana. O pensamento humanista provocou uma reforma no ensino das universidades, ok? Com a introdução de disciplinas que até hoje são importantes, tá bom, para o homem, como a poesia, história e a filosofia. Bacana, né? Até então, acho que deu para entender, né? Porque esses temas eles são um pouquinho complicados, mas vamos devagar, bom? Aí, olha só, a arquitetura no Renascimento, ou arquitetura, também conhecida como arquitetura renascentista, é a arquitetura europeia do período entre o início do século XIV e o início do século XVII, ok? Em diferentes regiões, período conhecido como Renascimento Europeu, demonstrando, né, um reavivamento consciente e o desenvolvimento de certos elementos do pensamento, olha que bacana, e da cultura material greco-romana, das antigas. Lembra que renascer é uma coisa nova, né? Então, mas olha só, ele quer voltar com algumas características, principalmente na arquitetura, desse período greco-romano, tá bom? E aí, estilisticamente, a arquitetura renascentista
veio após a arquitetura gótica, tá bom? E foi sucedida pela arquitetura barroca. Então, ela vai ser substituída, vamos usar essa palavra que é melhor, mais bonita, pela arquitetura barroca, que a gente vai estar vendo mais à frente, tá bom? Desenvolvido primeiro em Florença, com Filippo Brunelleschi, tá? Como um dos seus inovadores, o estilo renascentista rapidamente se espalhou para outras cidades italianas, tá bom? O estilo foi levado para a França, Alemanha, Inglaterra, Rússia e outras partes da Europa em datas diferentes e com diferentes graus de impacto. Então, elas não vão ter as mesmas características e não vão ter os mesmos períodos. Então, quando a gente fala de Europa, na Itália vai ser um, na Espanha vai ser outro, em Portugal vai ser outro, ok? Pensa nisso. O estilo renascentista enfatiza a simetria, a proporção, a geometria e a regularidade das partes, ok? Como são demonstradas na arquitetura da antiguidade clássica e, em particular, na arquitetura romana antiga, tá? Da qual muitos exemplos permaneceram até os dias de hoje, tá bom? Arranjos ordenados de colunas, pilastras e lintéis, bem como o uso de arcos, tá bom? Eu dei alguns exemplos aí nas imagens, tá bom? Que vocês podem estar dando uma olhada. Na segunda fase do renascentista ou do renascimento, surgiu o estilo jacobino durante o reinado do rei James, tá? Seu estilo seguiu as tendências do estilo elisabetano, né? Ambos tiveram grandes monumentos e mansões com seu estilo no Reino Unido, tá bom? É também o momento em que as artes manifestam um projeto de síntese e interdisciplinaridade bastante impactante, em que as belas artes não são consideradas como elementos dependentes, subordinando-se à arquitetura, tá bom? Então, aí é a hora que essa interdisciplinaridade se une. No caso, a arte vai se unir aí, fazendo arquitetura, escultura e pintura, estando tudo junto no mesmo ambiente, tá bem? As características gerais do Renascimento está basicamente comprometendo, no caso, uma visão do mundo, tá? O classicismo e o humanismo são as principais, tá? Além disso, é preciso lembrar também que não totalmente desvinculado dos valores, tá? E hábitos medievais, os conceitos que estão por trás desta arquitetura são os de uma efetiva e consciente ruptura, tá, galera? Com a produção artística da Idade Média, não vamos esquecer isso. E, em especial, tá? Está contrapondo o estilo gótico, ok? Aí, vou estar falando agora um pouco sobre o teatro. O teatro renascentista foi aquele produzido durante o período do Renascimento, claro, é o que a gente está falando. Teve início na Itália no século XV. Diferente do teatro medieval, que possuía um caráter mais religioso, o teatro renascentista apostou muito no teatro popular, tá bom? De caráter cômico e burlesco, na exploração de variados temas, principalmente os temas populares, tá? Se desenvolveu em diversos países da Europa, como Itália, Inglaterra, França e Espanha, tá bom? Mas, no entanto, muitos países ainda apresentavam um teatro erudito e religioso, né, de influência medieval, tá bom? Isso não significa que foi em todos os lugares, não, tá? Na Itália, Nicolau Maquiavel, vocês já devem ter ouvido falar nas peças de Maquiavel, foi um dos dramaturgos mais importantes, tá, desse período, destacando-se com a comédia em 5 atos, publicada em 1524, tá? Estão falando da Mandrágora, tá bom? É só para vocês terem uma ideia e saber, se cair qualquer coisa aí sobre Maquiavel, vocês sabem o período que ele pertence, tá bom? Na Inglaterra, o teatro elisabetano, que é mais conhecido também, ele vai de 1558 a 1625, tá? Principalmente quando a gente vai falar também de Shakespeare, né? Foi desenvolvido junto à fase do Renascimento italiano, tá bom? As peças
tragédias e comédias de Shakespeare marcaram decisivamente o período. Então, quando a gente fala do teatro elisabetano, a gente está falando também desse período aí de tragédia e comédia, principalmente com Shakespeare, tá bom? Das quais se destacam Romeu e Julieta, Macbeth, tá? Hamlet, a Megera Domada, tá? Sonhos de uma Noite de Verão, é tudo esse período. Eu acredito que vocês já devem ter lido alguns trechos, principalmente em redação sobre Shakespeare, tá bom? Então vamos lá, continuando. Na Espanha, o teatro renascentista, ele floresceu a partir do século XVI, tá bom? Tiveram destaques os dramaturgos Miguel de Cervantes, tá? E sua tragédia O Cerco, de Numância. Estranho nome, né? Temos também o Fernando de Rogers, né? E a peça A Celestina, e também Pedro Calderón, tá? Pedro Calderón de la Barca. Vocês já devem ter ouvido falar. E sua obra, A Vida é Sonho, tá? Aí, olha só, separei umas características do teatro para que vocês fiquem bem, assim, bem focados, tá bom? As principais características do teatro desenvolvido durante, tá, o período da Renascença, ok? A gente tem aí o antropocentrismo humano, ou humanista, tá bom? Temos também textos improvisados, a linguagem ela é coloquial, tá bom? Temos um caráter popular e cômico, como eu já tinha falado antes. Temos também temas diversificados, tá? Então, essas são as 5 principais características do teatro, tá bom? E aí, eu separei esse período aí da Itália, eu gosto muito por causa da comédia dell'arte, tá? Então, a comédia dell'arte é uma das vertentes do teatro renascentista, tá? Que esteve oposto aos ideais clássicos que surgiram nas artes durante a época da Renascença. Olha que bacana. Por isso que eu gosto muito desse teatro. Ou seja, né, de caráter popular e itinerante. Olha que bacana. Esse tipo de teatro, surgido na Itália no século XV, veio contrapor, tá, povo lindo, com o academicismo na época do Renascimento, por meio de uma linguagem totalmente coloquial, tá? Os atores apresentavam os textos de dramaturgia em locais públicos, o que fez a comédia dell'arte se aproximar, em partes, do cenário, tá? Em partes do cenário medieval, tá bom? Isso não significa que as características são idênticas, tá? Entretanto, né, os temas não possuíam o caráter religioso, tá? Por isso que eu gosto. Não tinha caráter nenhum religioso. Que possuía o teatro medieval. O teatro medieval era totalmente religioso. Lembra quando a gente falou sobre arte medieval? Mediados, no caso, pela forte influência da igreja, que era esse período medieval, tá? Então, já no teatro da comédia dell'arte, esse sistema religião não aparece, tá bom? Então, olha só. Vamos estar falando agora das atividades, né? Que eu separei aí, coloquei pouca coisa, fazendo caderno, claro que se a direção pedir, eu vou ter que depois olhar o caderno e eu dou nota. Então, vamos lá. Quero que vocês respondam aí o que foi o humanismo, fale sobre a arquitetura no Renascimento ou arquitetura renascentista. Escolhe, você que sabe aí como você vai se pronunciar. Quais as principais características do teatro desenvolvido, né, durante o período da Renascença. E também o que é a comédia dell'arte, tá bom? Força e fé, é um prazer sempre estar aqui com vocês. Continuem se cuidando. Eu estou bem, espero que vocês também estejam. Qualquer dúvida, pode falar comigo nas nossas aulas, né, na videoconferência.